Aleluia! Sabe, com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Vamos achar? Vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará por si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam, saia o noivo de sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, eu gostaria que você ficasse com o seu pensamento ligado no Senhor. Porque dizer que eu estou fisicamente bem, eu não estou. Mas o Senhor falava comigo ontem no culto na nossa igreja, que Ele iria me mostrar algo, e Ele me deu uma palavra, e hoje nós saímos, fomos passear, sendo que quando eu cheguei na minha casa, eu comecei a sentir o meu corpo perdendo as forças, e aquilo foi tomando conta de mim, e eu comecei a me preocupar, porque meu corpo ele estava pesado e não estava tendo força para fazer nada. E eu comuniquei com a irmã Solange, e eu disse a ela o que eu estava sentindo. E então ela pediu para que o seu esposo fosse me buscar na minha casa e levar para a igreja, que lá ele iria orar por minha vida. E desde então eu comecei a sentir no meu corpo um tremor muito, muito forte. O meu corpo tremia muito, e aquilo foi tomando conta de mim. E eu já estava sem força para
estava vindo à igreja, os meus ossos doíam, mas doíam muitos. Eu sentia o meu osso doendo. E a irmã Solange fez uma oração por mim, pela minha vida. E quando eu cheguei aqui, que eu me sentei, eu comecei a sentir a presença do Senhor muito forte neste lugar. E o Senhor falava comigo: filha minha, descansa o teu coração,
começava a desenhar roupas. Ele desenhava uma saia. Eu via a frente da saia. E o Senhor fazia aquele papel se virar para eu ver a parte de trás da saia. E eu via um lascão naquela saia. E aquele demônio desenhava uma saia com lascão. E ele desenhava vários modelos de saia. E eu via uma saia específica longa. E tinha um lascão daqui até embaixo. E aquele demônio desenhava. E ele desenhava uma saia de renda. E colocava um forro pequeno por baixo. O Senhor me mostrava essas duas saias. E aqueles demônios, o que desenhava, dizia para os outros: pronto, eu já fiz minha parte. Agora vai lá na terra e planta, inspira um homem, uma mulher para fazer essa saia. E eu via quando aquele demônio saía do inferno, pegava com aquele papel e chegava diante de um homem. E o Senhor falou comigo nesse momento: este homem, filha, ele é estilista, mas quem inspira ele a fazer as roupas é Satanás. E quando o Senhor falou isso comigo, eu perguntei: Deus, essa saia que ele desenhou é para os ímpios, não é, Senhor? E o Senhor falou comigo: não, esta saia que ele está desenhando é para conjuntos das igrejas, é para os conjuntos de jovens, para os conjuntos de senhora da minha igreja. E ele desceu na terra para inspirar alguém para fazer essa saia para o meu povo. E o meu povo nos dias de hoje tem usado essas roupas que os demônios que criam. Eu não vim aqui para mudar a doutrina de igreja. Eu vim aqui nesta noite para falar o que Deus me mostrou. Ele está na sua mão, querer ir para o céu ou simplesmente ir para o inferno por conta de uma saia. Você é quem sabe. E quando aquele demônio descia aqui na terra e inspirava um homem a fazer aquela saia, eu via um homem costurando a saia e fazia. E aquele homem chegava em uma igreja e dizia: este é o fardamento desse ano do congresso. E aquele demônio se infiltrava na igreja por conta disso, por conta de modinhas do inferno que muitos crentes têm usado no dia de hoje e não pedem direção a Deus para saber se agrada ou não. E quando o Senhor me mostrava isso, que aquele demônio levava aquela saia para uma igreja, e eu via pessoas usando este tipo de saia. E depois o Senhor trouxe o meu espírito de volta para outro quarto do inferno. E quando eu entrei neste quarto, ele não tinha fim. Era uma porta, mas quando aquela porta se abria, eu não via fim naquele tamanho daquele quarto. E eu via várias pessoas. E o Senhor dizia: filha minha, eu irei te revelar hoje o que a minha igreja está cheia. Falam que estão cheias do Espírito, mas não, o meu Espírito não habita em templo sujo. Aleluia! E quando eu estava dentro daquela sala, o Senhor agora me levava para uma mulher. E quando eu chegava lá, eu via um demônio. E ele estava com uma capa preta, todo preto. E o rosto dele era mais ou
Filha, estás vendo, filha? No meio da minha igreja ainda há pessoas com coração duro, pessoas que não perdoam, mas eles querem que eu perdoe eles quando eles pecam contra mim. Mas quando eles pecam, quando a minha igreja me pede perdão, eles querem ser perdoados, mas eles não perdoam o seu próximo. Aleluia, aleluia. E quando o Senhor falava aquilo, aquele demônio torturava aquela mulher com aquelas garras. Ele saía rasgando e eu via os órgãos daquela mulher saindo para fora. E quando os órgãos saíam, que aqueles demônios tinham torturado bastante ela, e o corpo dela estava se desmanchando. E quando o corpo dela estava todo desmanchado, o corpo dela novamente se restaurava e voltava a ser como antes. E o demônio começava a torturar de novo. E aquele demônio ria da cara dela e dizia: tá vendo, tu passaste tanto tempo dentro da igreja, e era uma coisa tão fácil para tu perdoar, mas tu preferiu passar uma eternidade aqui. Agora tu vai ter que aguentar. E quando este demônio falava isso, o Senhor falou ao meu ouvido, eu ouvi a voz de Deus. E o Senhor me dizia que nesta noite, aleluia, nesta igreja, há pessoas que estão com o seu coração endurecido, que você passou por uma situação e você disse: eu nunca que vou perdoar, porque isso foi errado. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, perdoa, libera o perdão. Aleluia, porque ainda que seja difícil para tu, perdoa hoje. Mas é melhor passar, sentir essa dor hoje, passar uma eternidade no céu, do que você está passando um tempo aqui dentro da igreja, pensando que está enganando a Deus, mas o Senhor já viu a dureza do teu coração. E o Senhor dizia: filha, há pessoas nesta noite naquela igreja que não perdoaram, que estão com o coração endurecido.
ele tinha uma lança na sua mão. E ele, com aquela lança, ele enfiava aquela lança nas partes íntimas daquela mulher. E ele tormentava aquela mulher daquele jeito. Ele enfiava aquela lança nas partes íntimas dela. E aquela mulher gritava muito. E ele tirava e colocava e começava a enfiar aquela lança aqui. E ele ficava rindo porque ele sentia prazer de atormentar ela. E eu comecei a chorar. E eu dizia: Senhor, eu não quero ver mais isso. Eu não quero ver mais isso, Senhor, eu não aguento. E o Senhor disse: eu irei continuar te mostrando, porque eu sei que você tem estrutura para ver isso. Deus, aleluia. E eu vi um homem, e aquele homem falava em línguas no inferno. E ele estava falando em línguas, e ele vinha em direção a mim e começava a profetizar. Ele começava a dizer: o Senhor está te dando uma chave. O Senhor está te dando uma chave de um carro. O Senhor diz que vai depositar um tal valor na tua conta. E ele começava a profetizar bênçãos financeiras para mim. E nesse momento, um demônio vinha perante aquele homem que estava profetizando e começava a arrastar ele. E aquele demônio arrastava ele. Tinha um momento que pegava e deixava ele no chão. E vinha mais 5 demônios e começava a espancar ele. Começava a arrancar os olhos daquele homem. Puxava a língua daquele homem e começava a cortar. E tinha um demônio que dizia naquele momento: profetiza agora, homem, que eu quero ver. E aqueles demônios ficavam rindo daquele homem que se dizia ser profeta. E eu ouvia a voz de Deus, e o Senhor dizia: filha minha, não é que eu não possa abençoar a minha igreja financeiramente. Eu posso, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Mas tem muito nos dias de hoje que tem me buscado apenas por bênçãos financeiras e não querem me servir de todo o coração. E por isso a esses eu não abençoo. A esses que apenas me buscam apenas por interesses financeiros. A esse eu não tenho um conselho. E o Senhor me levava para outro homem. E aquele homem, ele dizia: eu fui tesoureiro da casa de Deus. Era eu que administrava a parte financeira. Mas eu passei a ver muito dinheiro porque a igreja cresceu. A igreja onde eu congregava cresceu. E começou a entrar muito dinheiro. E então, depois do culto, o pastor, ele tinha uma confiança muito grande em mim. E eu subia para contar as ofertas. E eu retirava uma parte daquele dinheiro para mim. E muitas vezes Deus falou comigo
sala. E quando eu dava as costas, o Senhor ia diante de mim como uma luz. E Ele ia na minha frente. E quando eu dei as costas, aquelas pessoas que estavam ali no inferno começaram a gritar. Eles gritavam, gritavam e choravam tanto pedindo ajuda. E eu comecei a se angustiar porque eu não podia fazer nada naquele momento. E o Senhor me levou a outra sala. E nessa sala eu vi uma mesa. E essa mesa era deste tamanho. E por trás dessa mesa tinha um altar. E eu via uma cadeira muito, muito grande. Esta cadeira estava em cima daquele altar. E eu via Satanás. Ele estava com a cadeira virada de costa. E eu pensei que era apenas um demônio. Mas quando eu cheguei dentro daquela sala com Jesus, a cadeira dele se virou. E meus irmãos, nessa hora me deu um desespero muito grande. Porque naquele momento, aquela luz que eu estava vendo todo o tempo comigo desapareceu. E eu pensei agora que eu estava só. E eu não vi mais aquela luz perto de mim. Eu não vi mais o Senhor comigo. E Satanás virou para mim. E ele disse assim: principados e potestades, venham aqui diante de mim. E eu via vários demônios, demônios de alto escalão. Eu via demônios muito grandes e eles vinham dentro daquela sala. E quando eles compareciam, eles faziam uma fila diante de Satanás. E tinha um demônio que ele chegava diante de Satanás e dizia: mestre, este mês eu ganhei 5.000 almas para ti. Ele dizia isso. Quem ia apenas um mês, ele tinha ganhado 5.000 almas para Satanás. Agora me pergunte a estratégia. E Satanás se alegrava. E naquela mesa que estava diante de Satanás havia uma taça. E quando eu olhava para aquela taça havia sangue. E ele pegava a taça e bebia aquele sangue. E Satanás começava a rir. E ele ria e ele dizia: como tu conseguiste isto? E ele dizia: ah, mestre, eu implantei a discórdia dentro da igreja. Eu comecei a entrar na mente de alguns para fazer com que eles viessem achar que o pastor estava desabafando. E eu comecei a plantar a contenda. Eu comecei
almas. E tinha um, após o segundo, que ele falava: eu sou o demônio que opero em silêncio. Eu sou o demônio que opero em silêncio. Glória a Deus. E Satanás dizia: não me importa como você opera, mas qual foi o fruto do teu trabalho? É glória não, é glória não. E este demônio dizia: eu entrei em silêncio no meio da igreja. Eu não precisei me manifestar em ninguém. Eu comecei a transformar caráter de pessoas. Eu comecei a distorcer caráter de pessoas. E como algumas igrejas não tinham a presença daquele homem, eles nem se davam conta. E eu comecei a transformar caráter de pessoas dentro da igreja. E muitos nem sequer percebiam que eu estava operando. E Satanás perguntava: por que não percebiam? Acaso este povo não tem visão espiritual? Acaso este povo não tem a presença daquele homem de branco? Aleluia. E aquele demônio dizia: não. Algumas igrejas, mestre, perderam a visão, perderam a presença. E a maneira que eu comecei a transformar os caráteres foi em silêncio. Então, como a igreja não tinha a presença daquele homem, ninguém se endemoniava. O pecado não era revelado, mestre. O pecado não era revelado. E então eu comecei a plantar pecados nos corações da pessoa. Caráter de pessoas eu transformei. Eu destruí pessoas dentro da igreja. E sabe qual é o melhor, mestre? É que nem perceberam e continuaram dentro da igreja pensando que estavam ainda servindo ao homem de branco. E você nesta noite? Será que você nesta noite não é um desses que Satanás deformou o teu caráter? E quando eu ouvi aquele demônio dizendo isso, aparecia um placar para mim. E os números subiam, de forma que eu não posso definir, porque eu tenho certeza que até agora esse placar está subindo de número, porque Satanás continua deformando o caráter de pessoas dentro da igreja. E o Senhor falou comigo depois disso. Eu ouvi a voz de Deus e Ele dizia para mim: filha minha, eu te disse que eu sou luz e revelo caráter. Glória, aleluia. Mas há lugares que não têm a minha presença. E por isso o pecado fica inoculto. E a minha igreja continua caminhando para o inferno, pensando que está chegando do céu. Glória, aleluia. Faça uma autoanálise da sua vida hoje. Será que você não está caminhando para o inferno, pensando que está indo para o céu? E o Senhor me tirava daquela sala. E o Senhor me levava acima do planeta Terra. E Deus dizia: o meu Espírito Santo, chora, filha. O meu Espírito Santo chora. O meu Espírito geme, filha. Porque
nome Livro da Vida. Ai, glória a Deus. Aleluia. Eu queria dar glória também, pastor. Mas depois que eu mudar, o Senhor me mostrou o livro da vida. E eu vi vários e vários nomes escritos. Mas o detalhe que mais aparecia era que a maioria dos nomes que estavam escritos no livro da vida estavam a um fio de ser apagado totalmente. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu vi isso, eu chorei. Eu chorei. Porque neste momento, o teu nome pode ter sido apagado nesse momento. O meu, o seu, o de todos. E Deus falou comigo. Eu irei antecipar a minha volta. Porque muitos não irão suportar o que eu iria fazer ainda na terra. Muitos não iriam suportar. E te digo, filha, que a possibilidade de entrar e a possibilidade de alguns entrarem no céu, se eu não antecipar a minha volta, é a minoria. Porque a maioria estão indo para o inferno. E olha, filha, que eu ainda nem completei de executar o meu juízo sobre a terra. Eu ainda não irei te revelar os juízos que virão, mas haverá juízo sobre a terra. E este ano eu irei colher a muitos, porque eles pensam assim como o meu servo Pedro, que estão prontos para dar vida por mim. Mas a verdade é, filha, que eles não suportariam passar o que eu passei, porque o amor deles é limitado por mim. Eles não suportariam padecer na cruz, eles me negariam, filha. E quantos hipócritas há na minha igreja que dizem assim como meu servo Pedro, que está pronto para dar vida por mim e até a morte. Mas se eu permitisse um juízo, apenas um juízo, Glória, aleluia. eles me negariam. Glória a Deus. E por isso eu estou aliviando alguns juízos que estão por vir. Porque se eu executar conforme eu quero, te digo, filha, que muitos desceriam às profundezas, porque não aceitariam, não suportariam também passar pelos juízos. E depois que Deus falou isso comigo, o Senhor me levou a um lugar em espírito. O Senhor me levou em uma igreja no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei nesta igreja, eu entrei em espírito, eu entrei dentro dessa igreja. Não me pergunte como eu cheguei, mas o Senhor me levou em espírito em uma igreja no Rio de Janeiro. E
igreja, eu via algumas pessoas. E havia poucas pessoas dentro dessa igreja. Mas Deus falava comigo. Eu estou te revelando isso, para que você diga e alerte ao meu servo. Diga que eu estou cobrando conserto e humilhação deste povo. Este povo ainda não provou da minha glória. Este povo está impuro. E quando Deus dizia isto comigo, eu via demônios que entravam dentro dessa igreja. E esses demônios se apresentavam. Eu sou o demônio que implanta fofoca. E ele vinha no ouvido de uma pessoa e falava algo. E essa pessoa começava a passar para frente essa história. E gerava uma fofoca no meio da igreja. E entrava outro demônio. Eu sou do demônio da rebeldia. E esse demônio começava a entrar na vida de pessoas naquela igreja. E começava a usar aquelas pessoas. Entrava outro demônio e dizia: eu sou o demônio da mentira. E depois entrava outro demônio e dizia: eu sou o demônio da hipocrisia. E depois entrava outro dentro dessa igreja e falava: eu sou o demônio da frieza espiritual. E todos esse demônio tomava conta dessa igreja. E o Senhor falava comigo: se eu voltasse hoje, filha, apenas 2 pessoas dessa igreja iriam subir. Apenas 2 pessoas dessa igreja iriam subir, filha. E depois que o Senhor me mostrou isso, eu vi um grupo de crianças em um quarto. E eu olhava para algumas crianças e elas cantavam, começavam a louvar ao nome do Senhor. E essas crianças, enquanto adoravam, eu via o louvor dessas crianças subindo diante de Deus. E eu via o coração dessas crianças. Todas estavam com as vestes brancas resplandecentes. E quando essas crianças começavam a louvar, o louvor delas subia. E quando eu olhava para o céu, eu via uma rocha, uma crosta assim preta. E o louvor que saía da boca das crianças começava a perfurar aquela camada de pedra. E Deus dizia: este é o louvor que me agrada. E quando Deus dizia isso, o Senhor, as que estavam de vestes brancas desapareciam. E vinham outras crianças. E essas crianças não estavam mais com as vestes brancas resplandecendo, mas estavam com roupas, saia, uma blusa comprida. E essas crianças começavam a louvar a Deus. E Deus dizia: eu não me agrado deste louvor. E eu perguntei: por que, Deus, o Senhor não se agrada? Porque essas crianças não me servem. Essas crianças não me servem, apenas ouvem falar de mim. E muitos dizem dentro da igreja
igreja, filha, que as crianças não precisam fazer um concerto comigo e também não precisam me aceitar como o único Salvador. Mas eu digo que também as crianças precisam me confessar diante dos homens. E também há crianças, filha, dentro da igreja, que perderam a inocência, porque estão ouvindo ensinamentos de demônio dentro das escolas. E os pais dessas crianças não têm se atentado. E os pais dessas crianças não têm vigiado, não têm alertado, não têm ensinado a minha palavra para eles. E quando Deus dizia isso, eu olhava para as crianças e eu via um coração preto, sujo. E eu via que aquelas crianças cantavam, mas o louvor não passava. E o Senhor me levou, me trouxe a esta igreja em espírito novamente. E quando eu cheguei aqui, o Senhor falou comigo, pastor, que Ele não se agrada que as crianças entrem dentro da salinha na hora da palavra. Ele disse que quer as crianças aprendendo a ter reverência no culto, a louvar a Ele e ouvir a palavra aqui, juntamente com toda a igreja. E Ele fez promessas sobre a vida dessas crianças, que assim como nos tempos passados, haverá batismo com o Espírito Santo. Deus irá levantar crianças como profeta neste lugar. Deus irá levantar crianças cheias da presença de Deus. Sabe para quê? Para desfazer preceitos de homem no meio da igreja de Deus. Deus dizia que através das crianças Ele iria quebrar protocolo. E eu não falo de você se tornar desobediente, não. O que eu digo é o que o Senhor me falou. O meu espírito está engessado no meio da igreja. O meu espírito não está livre para fazer como quer, para operar como quer no meio da igreja. E o Senhor dizia: pastores têm se levantado igrejas e colocado doutrinas de demônios. E tem dito que sou eu que tenho colocado a
nesta noite Eu creio, Jesus. para aumentar, ferir alguns. Glória a Deus. Glória a Deus. E você está vindo para os cultos, mas o Senhor quer tratar o teu coração nesta noite. O Senhor quer tratar a ferida da tua alma nesta noite. Aleluia. Pessoas aqui que passaram por situações
Os santos que partiram estão no céu. Aleluia, estão brilhando como estrelas. Declare o mistério. Deus falou pela boca de Arthur. Aleluia, o Senhor é poderoso. Quem crê que Jesus batiza com o Espírito Santo? Aleluia, que Jesus me batiza com o Espírito Santo. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo e crê que Jesus me batiza com o Espírito Santo? Derrama Jesus, derrama a tua glória nesse lugar. Derrama Deus, derrama nas crianças, derrama nas crianças. Batiza, 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 batiza. Bacador e balachoure, caste. Alabacana, alabagacido, erigana, alabacha. Derramada, catorobela, alabacana, alabacido, erigana. Nós estaremos encerrando esse culto agora. Mas eu quero que você, quando chega em casa, pegue a sua Bíblia e abra e leia um capítulo da Bíblia. Aleluia, Senhor. Quem vai prometer diante de Deus aqui? Eu vou dizer o capítulo. Aleluia, Senhor. Quem vai prometer ler quando chegar em casa? Assim que você chegar em casa, você lê esse capítulo. Baixinha da Ramada. Glória a Deus, aleluia. Ela calme da Nabachúria. Ela calme, calme desse que te obedegas. Profeta Daniel, capítulo 10. Livro de Daniel, capítulo 10. E Deus vai confirmar tudo quando Ele falou nessa noite aqui. Ela cai no mim de obedegas. A palavra de Deus diz assim: quando alguém estiver tendo a revelação, uma visão sendo contada, a igreja fica aqui escutando e vai julgar, porque o Espírito Santo testifica. Eu estava pedindo a Deus para Ele me mostrar o que Ele mostrou a Thalia nessa noite aqui. E Deus disse assim: pregue sobre o inferno. E nessas últimas 2 quinta-feiras eu tenho pregado sobre o inferno. Deus disse: comece, pregue pelo inferno e depois pregue no céu. Essas 2 quinta-feiras que passou, eu preguei sobre o inferno. Vocês são as minhas testemunhas que Deus está confirmando essa palavra aqui nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por esse culto nessa noite. O Senhor fez coisa grande nesse lugar. O Senhor implodiu o reino das trevas. E nos mostrou que a gente, aleluia, devemos buscar o Senhor com pranto, com lágrimas, com jejum. Nos leva aos teus pés, nas madrugadas, a partir de hoje, a partir de agora. Nós queremos voltar para ti, Senhor. Converte, estaremos convertidos. A tua palavra diz que esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus pecados, o Senhor ouvirá do céu. Diz a Bíblia: quando Jonas pregou em Nínive, todo o povo foi jejuar, foi se arrepender. Aleluia. Nos leva ao arrependimento. Transforma a nossa vida, de maneira que a gente não venha glorificar por aquilo que Satanás faz, porque veio matar, roubar e destruir, mas nós estamos aqui te glorificando porque o Senhor está dando vida e vida com abundância nessa noite. Mas isso
Nós te agradecemos em nome de Jesus.